Bom dia, meus amores. Mais uma vez estamos aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações. Vamos começar falando um pouquinho da história. O estudo de frações surgiu no Egito, às margens do rio Nilo, pela necessidade de se realizar a marcação da terra que se encontrava às margens do rio. No período de junho a setembro, o rio inundava tudo ao seu redor, levando parte da marcação. Logo, os proprietários das terras tinham que refazer todas as marcações, que era realizado pelos geômetras dos faraós. Os geômetros utilizavam cordas como unidade de medida, denominados estiradores de corda. A marcação era realizada da seguinte maneira: esticavam-se as cordas e assim se observava quantas vezes aquela unidade de medida estava contida no terreno. Como a medida do terreno, na maioria das vezes, não era dada exatamente por números inteiros, surgiu então a necessidade de um novo conceito de número, o número fracionário. Os egípcios usavam frações unitárias, ou seja, com o numerador 1 dividido por um inteiro, por exemplo, um meio, um terço, um quarto. Todas essas frações são denominadas frações egípcias. Aí está aqui mais ou menos como que eles faziam. Cada corda tinha nós de mesma distância, e aí eles iam trabalhando quantas vezes naquele determinado espaço cabia aquela quantidade de corda com vários nós. Aqui está a representação do inteiro e alguns exemplos de como ele pode ser dividido ou representado. Os números fracionários, ou simplesmente frações, surgiram da necessidade de dar uma resposta mais precisa para uma medida. Medidas que são, vamos dizer assim, de números quebradinhos, né? Quando a gente diz que números que não são inteiros, é porque eles são números que não têm uma divisão exata. Então, fica um pouco mais complicado de se trabalhar com ele. Observe a situação envolvendo frações. Para o logotipo de uma empresa, a ideia inicial surgiu de uma folha de papel sulfite, dividida em 4 partes de mesmo tamanho, com uma parte delas pintada de vermelho. A parte pintada representa qual fração do logotipo. Observe que a parte foi dividida em 4 partes e apenas uma dessas 4 foi pintada. Então, está aqui a parte que foi pintada e a parte do todo, né? O todo representado em 4 partes iguais. Dizemos que a folha de papel sulfite é uma unidade, ou todo ou um inteiro. O 4 é o denominador da fração, indica o número de partes iguais em que a folha foi dividida. E o 1 é o numerador da fração, indica o número de partes que foi pintada ou utilizada. Mas atenção, numerador e denominador são os nomes dos termos de uma fração. 1 é o numerador, o 4 é o denominador. O número que está embaixo, número de divisões, é chamado de denominador. O número que está em cima, número de partes escolhidas ou trabalhadas, é chamado de numerador. As frações elas podem ser classificadas como própria, imprópria ou aparente. As próprias é quando o numerador é menor que o denominador, como 8/32, 3/15 e 9/10. A fração imprópria, o numerador é maior que o denominador, 8/5, 12/9 e 7/4. A fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. Observem que o 8 é múltiplo de 4, o 12 é múltiplo de 2 e o 7 múltiplo de 7, tá? Não esqueçam disso. Leitura de fração. Aqui alguns exemplos de como eu posso ler frações. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. 3/2, 4/3, 10/4, 2/5, 20/6, 15/7, 11/8 e 12/9. Muito bem. A partir do 11, pronunciamos o número em cardinal seguido da palavra avos. Olha só, gente, não pode esquecer desse detalhe. Observe que os exemplos foram dados até no 10, né? No denominador. Acho que eu não coloquei nenhum no 10, mas tudo bem. Então, até o 10, a gente fala meio, terço, quarto, quinto, sexto, décimo. A partir do 11, a gente tem que falar
número cardinal e avos. Exemplo, 7, 11 avos. 5, 23 avos. 9, 32 avos. 4, 17 avos. Então, a partir do 10, sempre eu tenho que falar um número cardinal e avos. Eu tenho que acrescentar os avos, tá? No mais, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!